Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Eu sou o professor Sérgio Carvalho e é com muita alegria que eu venho aqui nesse momento trazer para nós, no dia de hoje, uma reflexão a respeito de um assunto que considero muito relevante na vida de todo concurseiro. Ok? Vamos falar a respeito do medo. Do medo, professor? Sim, gente, do medo. O medo é uma das armadilhas mais frequentes e mais danosas na vida de um concurseiro. Vocês não fazem ideia do que o medo é capaz de fazer na vida de alguém que se prepara para concurso. Veja bem, na realidade, todos os seres humanos têm medo, em medidas diferentes. Uns têm um pouco mais, outros têm um pouco menos, mas em dado momento da vida, todos nós passamos pela sensação do medo. É algo natural, é próprio do ser humano. Sendo que existe o medo, aquele que é um medo, digamos, saudável, que nos impele a fugir de um risco real, a fugir de um perigo real, mas, infelizmente, também existe um outro tipo de medo que muitas vezes nos leva a criar imagens de riscos inexistentes, mas que nós assumimos como riscos reais e de forma tão intensa e tão verdadeira, tão autêntica, que passamos a tratar estes riscos imaginários como se fossem uma realidade, algo verdadeiro dentro da nossa vida. E isso nos trava, muitas vezes nos trava, impede que você dê o passo necessário para seguir adiante naquele seu projeto de vida, naquela sua proposta de realização. Vejam bem, a vida do concurseiro já é uma vida feita de riscos. Isso é um fato, meus amigos, é um fato. Que tipo de risco eu estou correndo, professor? Ora, quando você vai se decidir pelo concurso que você quer estudar, o concurso para o qual você quer se preparar, você está fazendo uma escolha. E toda escolha implica em um risco implícito. Que risco é esse? Vamos lá. Eu estou escolhendo, então, digamos, por exemplo, me preparar para o próximo concurso da Receita Federal do Brasil. Quando eu faço essa minha escolha, eu estou dizendo a mim mesmo que vou colocar nesse projeto todas as minhas energias, todo o meu esforço, toda a minha determinação. E assim, eu fazendo isso, fazendo esta escolha, estou abrindo mão de me preparar para outros concursos de outras áreas, como tribunais, concursos de segurança, Polícia Federal, etc, etc. Então, toda escolha implica em outras renúncias. Será que eu, tendo feito esta escolha, corro o risco de esse concurso que eu estou escolhendo demorar muito a sair? E os outros que estão aqui do meu lado e que eu preferi deixar de lado, vão sair antes os editais e eu teria oportunidades mais próximas de ser aprovado? Não sei, é um risco. Será que, por outro lado, eu tendo escolhido esse concurso, pode acontecer de esse edital que eu escolhi se antecipar e sair antes que eu conclua a minha preparação, antes que eu termine os meus estudos, para me sentir apto a ser aprovado nessa prova, nesse concurso? Não sei, é outro risco que estou correndo. Corro o risco de me dedicar por alguns meses ou até mais de um ano para esse cargo que eu escolhi e lá adiante me deparar com uma matéria que eu criei uma verdadeira ojeriza, que não consigo aprender por qualquer motivo, porque me convenci de que não consigo, e aí vou ter esse tempo todo aqui prejudicado? Não sei. Riscos são partes inerentes da vida do concurseiro. E quando a gente assume riscos, a gente é muitas vezes tomado pela sensação de medo. Medo de não conseguir o seu propósito por este motivo ou aquele outro. Tá? Mas vejam bem, um dos medos mais frequentes que eu encontro facilmente aqui conversando com os meus alunos e com os meus orientandos, já que faço um trabalho de orientação há muitos anos, é o medo de ser reprovado. O medo de não passar no concurso para o qual estou me dedicando já há tanto tempo. Mas, professor, e se isto acontecer, se eu for reprovado, como é que eu vou superar esta derrota, este fracasso? Então,
neste aspecto específico, meus amigos, eu tenho que dizer a vocês a verdade. Tenho que dizer a verdade, deixar bem claro para vocês que na caminhada do concurseiro, do dia que ele inicia a sua preparação até o dia em que ele é aprovado, não existe essa coisa de assumir uma reprovação como fracasso. Reprovação em concurso não é, nunca foi, jamais será sinônimo de fracasso. Mas como assim, professor? Se eu queria ser aprovado e não estou sendo, eu fracassei? Absolutamente. Vejam, cada concurso que você faz, você está num processo de aprendizagem, está num processo de evolução do crescimento, está num processo de amadurecimento da sua condição de concurseiro. Sim, vejam bem, percebam a diferença entre estudar as matérias, dominar o conhecimento daquelas disciplinas e enfrentar uma prova com sucesso. Fazer o concurso em si, o ato da prova em si, é algo muito importante, que vai exigir técnicas, vai exigir prática, vai exigir amadurecimento para você não cair nas tantas armadilhas que as bancas elaboradoras criam na hora do concurso, na hora de se fazer uma prova. Por exemplo, vou citar aqui um exemplo. Concursos da área de tribunais são concursos em que as pessoas vão para gabaritar. Uma prova com 70 questões, uma prova com 80 questões. E os aprovados, nas primeiras vagas, aqueles que conseguem ficar dentro das vagas, são pessoas que vão num nível de preparação altíssimo e com uma prática de prova já construída. Então eles conseguem acertar a prova inteira, conseguem acertar 70 questões, das 70, 69, 68, 67, provas belíssimas. Por quê? Porque já estão treinados para isso. Dificilmente alguém vai conseguir esse resultado numa primeira tentativa. Muito, muito dificilmente. O que é mais provável? Em 2, 3, 4, 5, 8, 10 tentativas, a pessoa vai construindo o seu caminho de evolução, juntando o conhecimento das disciplinas com a prática de realizar uma prova. Mas, se você tem na sua mente, no seu coração, aquele medo absurdo de ser reprovado, você não vai ter coragem de enfrentar uma situação assim, né? Então, por quê? Porque você já vai confundir reprovação com fracasso. E eu repito e afirmo com todas as letras, em se tratando de concursos públicos, reprovação não é sinônimo de fracasso. Não precisa você ter esse medo. Basta você se convencer de que uma reprovação, outra aqui, outra acolá, serão oportunidades de crescimento e aprendizado para você. Imagine você se eu tivesse medo de reprovar em concurso, eu não teria feito as mais de 30 provas de concurso que eu fiz ao longo de 7 anos da minha vida de concurseiro. Ok? Um golinho aqui. Você vai pensar assim, puxa vida, professor, levou 7 anos para passar no concurso, levei 7 anos para passar no concurso que eu almejava desde o início. Com 1 ano e meio de estudo, 1 ano e meio a 2 anos, eu comecei a ser aprovado em outros concursos, que também me interessavam. Então perceba o seguinte, se eu tivesse medo de não passar, eu não teria construído todo o conjunto de conhecimento e de expertise que eu construí para a minha vida de concurseiro. Então, enfrentar uma prova de auditor fiscal da Receita Federal, como eu enfrentei e fui aprovado no ano de 2002, exigia de mim muito conhecimento, não só da teoria das matérias, das disciplinas do concurso, mas exigia de mim uma prática de prova muito, muito sólida, consolidada. Eu sabia por onde ia começar a resolver a minha prova, por onde ia fazer a sequência das matérias, qual seria a primeira matéria, qual seria a última. Eu sabia quanto tempo eu iria gastar em uma prova, em uma matéria, em outra matéria. Eu sabia que teria que saltar as questões mais complicadas para deixar para fazer no final. Enfim, eu tinha já construído, com a minha prática ao longo daqueles anos todos,
uma técnica de resolução de provas que me fez superar aquele medo de não passar, ok? Me fez superar esse medo. Então vejam, o medo pode travar você de forma a prejudicar você completamente. Vou contar aqui um caso, não vou citar nomes, obviamente. Eu tive um aluno orientando meu que o cara era simplesmente um rapaz genial, um rapaz simplesmente genial. Você conversava 5 minutos com ele e saltava aos olhos a inteligência, a capacidade daquele sujeito. E ele dizia assim: professor, em 5 oportunidades, em 5 ocasiões, eu fiz vestibular para 5 diferentes cursos universitários. Porque eu fazia um vestibular e aí passava 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio naquela faculdade, não me identificava, saía, fazia um novo vestibular. E assim, essa história se repetiu por 5 vezes. Nas 5 vezes que eu fiz o vestibular, em todas 5, eu fui primeiro lugar geral na Universidade Federal X, tá? Uma universidade federal conceituada no país inteiro. Ele foi primeiro lugar geral as 5 vezes que fez o vestibular. Ele contava assim: quando eu começava a faculdade, os professores se encantavam comigo, diziam assim: cara, você vai ser o melhor na sua área, não tenho dúvidas disso. Você é um gênio, você tem uma capacidade absurda. E aí, deixa que ele conseguiu ali um emprego na iniciativa privada, um emprego intermediário, não pagava assim tão bem, e aí ele decidiu que não ia fazer a faculdade naquela hora, naquela ocasião, largou os 5 cursos que começou e resolveu se preparar para concurso. Em pouco tempo de estudo, com aquela inteligência e capacidade toda dele, ele passou a dominar todas as matérias do concurso, dos concursos da área fiscal. Ele tinha um domínio tão completo que era difícil. Eu considero até hoje difícil que algum professor soubesse mais do que ele, porque ele realmente era muito bom. E aí ele me disse assim: professor, faz 10 anos que eu me preparo para concurso. 10 anos. Aí eu me espantei. E aí ele disse: o senhor sabe quantos concursos eu já fiz ao longo desses 10 anos? Eu perguntei quantos, e ele respondeu: nenhum. Eu não fiz nenhuma prova de concurso. Aí eu estranhei muito aquilo e perguntei: mas meu amigo, por quê? Por que você não fez nenhuma prova de concurso, se ao longo de 10 anos foram tantas oportunidades, tantos editais lançados na praça? E aí ele contou, me revelou: professor, eu sofro de um medo tão grande de ser reprovado no concurso, mas é um medo tão forte, que me domina, e quando vai chegando assim na véspera, na antevéspera do concurso, na semana da prova, aquele medo, assume assim uma força tão grande na minha vida, na minha mente, no meu coração, que eu simplesmente arranjo uma maneira de criar na minha mente uma desculpa, seja qual for, uma desculpa para não realizar aquela prova. E aí eu me abraço com essa desculpa. Vocês já assistiram ao meu vídeo tratando das desculpas verdadeiras, não é? Então eu abraço essa desculpa, e aí eu me libero daquela, entre aspas, obrigação de fazer aquela prova. Eu não faço a prova. Me inscrevo e não pago para fazer o concurso e não compareço. Aí, na semana seguinte, eu vou lá na internet, eu baixo a prova para mim, imprimo o caderno de prova, marco o tempo, começo a resolver a prova. Professor, eu acerto a prova quase toda. E aí me bate aquela sensação ruim, aquele arrependimento, aquela tristeza de não ter tido coragem de enfrentar aquela prova, mas aí já está irremediável, eu já deixei de fazer o concurso. Aí eu respiro fundo e recomeço. E aí começo a estudar novamente e fico esperando o próximo concurso. Mas essa história, ao longo de 10 anos, já se repetiu dezenas de vezes. E eu estou procurando aqui a sua ajuda porque eu não quero continuar nesse mesmo padrão. E o trabalho que eu fiz com aquele meu aluno foi todo um trabalho no sentido de convencê-lo a largar mão desse sentimento, dessa sensação, deste medo totalmente irracional. Mas foi o que eu disse para vocês no começo dessa conversa. O medo, às vezes, assume uma feição tão perigosa para nós, porque
nós passamos a tomar como verdadeiros e autênticos riscos que não existem, riscos que são imaginários. Há uma frase que me acompanha que diz assim: quanta dor nos causaram os males que nunca aconteceram, quanta dor nos causaram os males que nunca aconteceram. Então, meus amigos, existem aqui alguns tipos de medo que eu quero que, se você traz consigo algum destes, eu quero que você faça a si próprio o grande favor de jogar fora, tá certo? O primeiro deles, o medo de não ser capaz de aprender alguma disciplina. O medo de não ser capaz de aprender alguma disciplina do concurso. Por que, professor, que eu não devo ter esse medo? Se de fato eu não sou bom em matemática financeira, ou se de fato eu não sou bom em língua portuguesa, se de fato eu não sou bom em contabilidade. Meus amigos, no começo tudo é difícil, mas guarde essa frase: tudo é difícil até que fique fácil. O que significa isso, professor? Tudo é difícil até que fique fácil. No começo, quando você encontra uma disciplina nova, totalmente inédita, fora da sua área de conhecimento, é lógico que ela vai lhe parecer, a princípio, um pouco mais dificultosa. Mas, à medida que você se dedica ao estudo e aprendizagem daquela disciplina, com o material de estudo bem adequado, com dedicação de tempo, com paciência, resolvendo muitas questões, fazendo as revisões adequadamente, aos pouquinhos aquela matéria que de início poderia parecer um bicho de 7 cabeças, ela vai se tornando mais flexível, mais acessível, vai se tornando mais simples, mais fácil. Daqui a pouco você olha para ela e diz: puxa vida, já estou dominando essa matéria que antes me parecia tão complicada, era difícil, mas foi se tornando fácil, cada vez mais fácil, cada vez mais fácil. Aprendi a dominá-la. As duas coisas mais difíceis que você já aprendeu na vida, você já fez, você já conseguiu. Você aprendeu a andar e aprendeu a falar. E a psicologia toda afirma que estas são as duas coisas mais difíceis para o ser humano. E você já faz isso, tá certo? Então, primeiro medo, esqueça esse medo. Não há nada que você não consiga aprender. O segundo medo, eu tenho medo de não ser capaz de ser aprovado nesse concurso. Eu olho para os lados, professor, e vejo tantas pessoas mais inteligentes, mais capacitadas, melhores do que eu. Minha gente, com qual instrumento de medida você está fazendo essa medição? Não existe isso. O que existe é vontade, decisão e esforço. Vontade, decisão, trabalho e esforço. É isso que conduz você ao seu resultado. É a evolução, que o tempo que você vai se permitir se preparar para um concurso, que vai fazer com que você evolua, com que você cresça em conhecimento, em habilidade de realizar uma prova. E isso, se você der sequência e não desistir no meio do caminho, você vai simplesmente subindo cada dia um degrauzinho de escada, até que chega um momento em que a vaga é sua e ninguém toma. Eu digo isso para os meus alunos. Chega um dia, se você for determinado, persistente, seguir naquele caminho, sempre tentando melhorar algum aspecto da sua preparação, acreditando que vai dar certo e fazendo o seu esforço, chega o dia em que a vaga é sua e ninguém toma. Ninguém toma. Você vai dizer assim: não, eu não quero passar não nesse concurso, mas não adianta, a vaga já vai ser sua. Então olha lá, medo de não aprender uma matéria, joga isso fora. Medo de não ser capaz de passar no concurso, joga isso fora. Medo, terceiro medo, medo de ser reprovado. Medo de ser reprovado, já falei. Não se confunde, reprovação não se confunde com fracasso. Reprovação é uma etapa, eu diria, até essencial, necessária para o nosso crescimento na condição de concurseiro. Então jogue fora o medo de não ser aprovado. Então, meus amigos, esses são alguns aspectos importantes, muito importantes, que você deve refletir.
Porque às vezes a gente pensa que passar no concurso é só comprar um monte de livro, um monte de PDF, um monte de videoaula e começar ali de todo jeito. E não é só isso, há muito mais aspectos envolvidos. Se você se deixou tocar por uma sensação de medo e esse medo começou a fazer parte da sua vida, da sua rotina, certamente que isso está atrapalhando a sua caminhada rumo à aprovação, está atrapalhando a sua caminhada. Então pense comigo com carinho, olhe-se no espelho e pense, reflita. Ora, se eu tenho no meu coração este sonho de ser aprovado, é porque eu tenho a condição e a capacidade de realizar esse meu sonho. Tá? Se você pode sonhar, você pode realizar. É uma frase atribuída ao Walt Disney. Ele disse assim: se você tem capacidade de sonhar, você tem capacidade de realizar. Isso é um fato, ok? É um fato. Abra mão desse medo, vá aos pouquinhos se liberando dele, vá se permitindo acreditar cada vez mais que o seu propósito vai ser alcançado. Eu falo isso com segurança, por quê? Porque eu vivi toda essa situação, eu passei por momentos de medo, sobretudo no início da minha preparação. Eu saí da engenharia mecânica, eu já fiz um vídeo contando aqui um pouco da minha vida, você deve ter assistido. Se não o fez, eu convido a assistir a história da vida do professor Sérgio Carvalho. Então, no início, eu saí da faculdade de engenharia mecânica, nunca tinha visto as matérias do direito, nunca tinha visto as matérias contábeis, ou seja, a maior parte das matérias que eu ia enfrentar no meu concurso eram matérias novas. Passei por sensação de medo, sim, mas eu tive que acreditar que se eu me esforçasse, o que era difícil no início, mais adiante ia parecer mais fácil. E isso me valeu. Isso fez com que eu fosse devagarinho, evoluindo, crescendo no meu conhecimento. E todas as provas que fiz, e foram mais de 30, todas as provas que fiz, na maioria delas eu fui reprovado. Digamos que eu passei ali nos 5, 6 concursos, mas na maioria eu fui reprovado. Eu assumi aquelas reprovações não como fracasso, não como algo definitivo, mas como uma oportunidade para eu me aperfeiçoar, eu crescer no meu conhecimento, na minha autoavaliação, onde é que estou melhor, onde é que estou mais fraco, quais são as disciplinas que eu preciso manter o meu conhecimento, quais são as disciplinas que eu preciso aperfeiçoar o meu conhecimento. E isso me valeu. Ok? Isso foi o que fez com que eu chegasse num belo dia, lá do mês de abril do ano de 2002, numa condição de segurança. Você sabe quando o Usain Bolt ia começar uma prova, aquela disparada dos 100 metros, aqueles concorrentes dele ali, 6 caras correndo, normalmente é assim, todos ali meio ansiosos, você via na expressão, e o Bolt ficava ali tirando piada, brincando com um, brincando com o outro, numa segurança. Porque lá no fundo do coração dele ele já sabia que ia ganhar. Ou não, você concorda ou não? Não sei. Mas no dia do meu concurso, em 2002, para o fiscal da Receita, eu confesso a vocês, meus amigos, que não havia medo no meu coração. Não havia medo no meu coração. Eu fui para aquela prova com uma segurança e, diria eu, uma quase certeza, tá? Se não uma certeza absoluta de que uma daquelas 5 vagas seria minha. Eram só 5 vagas no meu concurso. E eu fui com a sensação de segurança, agradecendo a Deus antecipadamente por ter me dado a condição de chegar ali, naquele estado em que eu me encontrava, com o conhecimento das matérias, com uma prática de realização de prova que me levaria certamente a alcançar o meu objetivo. Eu fui o primeiro colocado das 5 vagas daquele concurso de 2002. Estou aqui contando a história para vocês. Se deu certo para mim, também vai dar certo para vocês. Abram mão do medo e vocês vão ser concurseiros bem mais felizes, bem mais realizados e bem mais prontos, preparados para conseguir alcançar o sonho da sua tão desejada aprovação. Esta é a nossa reflexão de hoje. Espero que tenha servido de alguma coisa para vocês. Espero que possam extrair alguma lição interessante. Pensem e reflitam sobre o que conversamos, ok? Um forte abraço a todos e a gente se vê.